Tiranossauro, Distortus Rex, Aquilope e Tiranossauro Rex. Esses são só alguns dos dinossauros apresentados em Jurassic World Recomeço. Vem comigo entender cada dinossauro. E claro, ver algumas curiosidades. Fala Geeks! Titanossauro. A primeira aparição do Tiranossauro no universo cinematográfico de Jurassic é um espetáculo visual digno dos momentos mais icônicos da franquia. A cena acontece quando Zora e Loomis avistam essa criatura majestosa em campo aberto. É impossível não lembrar da clássica sequência de 1993, em que Dr. Alan Grant, Eric Sutter e Ian Malcolm contemplam o Branquisauro pela primeira vez. Mas aqui, o Tiranossauro traz uma nova camada de impacto. Ele é diferente e ainda mais fascinante. Sua aparência é marcante. Apesar de pertencer à mesma família dos saurópodes, como o Brachiosauro, o Tiranossauro exibe traços únicos. Espinhos pontiagudos que percorrem o pescoço e a lombar, uma cauda mais longa e esguia, e um porte que transmite uma mistura de imponência e serenidade. Uma curiosidade, o Tiranossauro já havia sido mencionado antes, mas apenas nas animações da Lego, como em A Lenda da Ilha Nublar. Lá ele era tratado como quase um easter egg. Agora ele entra oficialmente no cânone cinematográfico da saga. Na trama, o DNA do Tiranossauro é uma das prioridades da equipe liderada por Zora. Mas, ao contrário de outros dinossauros caçados no filme, esse colosso é o mais pacífico entre os três alvos. Sua presença no campo não representa uma ameaça, e sim um lembrete de que, em meio ao caos e à destruição, ainda existe beleza no mundo pré-histórico recriado. Quetzalcoatlus. Em Jurassic World Recomeço, não temos apenas um ou dois, há vários Zelcoatlus em cena. Uma das sequências mais intensas do filme envolve Zora e Henry invadindo ruínas antigas nas encostas de um penhasco. O objetivo? Recuperar o DNA do Quetzalcoatlus a partir de um ovo raro. Só que o tempo é curto e a mãe está voltando. O Quetzalcoatlus, para quem não sabe, é o maior animal voador que já existiu. Suas asas podem ultrapassar 10 metros de envergadura. Imagine isso mergulhando sobre você de repente. Ele já havia feito sua estreia em Jurassic World Dominion, onde 3 indivíduos aparecem sobrevoando formações montanhosas junto a gansos e pteranodontes. Em Recomeço, vemos 3 Quetzalcoatlus novamente sobrevoando os céus. E muitas pessoas acreditam que são os mesmos indivíduos sobreviventes do filme anterior. Isso faz total sentido com a trama central do novo longa, que gira em torno da luta dos dinossauros para se adaptarem a ambientes modernos, fora do controle dos parques e longe da segurança dos recintos de contenção. Mais uma vez, a equipe de Zora precisa recuperar o DNA dessa espécie, mas dessa vez o custo é altíssimo, não só em termos de recursos, mas também de vidas e sacrifícios pessoais. Velociraptor. Na metade do filme, 2 Velociraptors aparecem andando atrás de Henry. O que precisa ser um retorno triunfante acaba se tornando um banho de sangue. Porque a verdade é que os Velociraptors estão presentes apenas brevemente em Recomeço. Um deles, infelizmente, nem tem tempo de exibir sua inteligência ou habilidades de caça. Ele é brutalmente eliminado por uma nova ameaça que redefine o que é ser um predador, os Mutadons. E já falando deles, Mutadon. Os Mutadons são uma nova geração de predadores híbridos. E sim, você ouviu certo. Eles são descendentes diretos dos Velociraptors, mas com um pequeno upgrade. Asas. Imagina um raptor com letalidade já conhecida. Dentes afiados, inteligência quase humana e velocidade devastadora. Mas que agora pode literalmente voar como um pterossauro. Isso mesmo. Asas que os tornam predadores aéreos implacáveis. Essa combinação de agilidade terrestre e domínio dos céus transforma os Mutadons em máquinas de caça perfeitas. E é por isso que, quando um deles cruza o caminho de um pobre raptor comum, bem, o resultado é instantâneo. Raptor no chão, Mutadon triunfante. Os Mutadons não são apenas mais uma adição ao zoológico jurássico. Eles são uma ameaça global.
São rápidos, silenciosos, esguios e o pior, imprevisíveis. No clímax do filme, escapar deles se torna um verdadeiro pesadelo. As cenas de perseguição com os Mutadons são de tirar o fôlego. Em terra, eles se movem como serpentes com pernas. No ar, fazem manobras como aviões de caça. E quando decidem atacar, é um espetáculo de brutalidade e precisão. Não é exagero dizer que os Mutadons redefiniram o conceito de predador alfa dentro da franquia. Distortus Rex. Imagine pegar o pior de várias criaturas lendárias da ficção científica e jogar tudo dentro de um tubo de ensaio genérico. Foi exatamente isso que os cientistas do Sítio C fizeram. O Distortus Rex é uma aberração híbrida, uma fusão de DNA de diversos dinossauros predadores. E, ao que tudo indica, também com inspiração em monstros cinematográficos como o Rancor de Star Wars e o Xenomorfo de Alien. O resultado? Um predador grotesco, veloz, furtivo e totalmente letal. Segundo informações reveladas ao longo de Jurassic World Recomeço, o T-Rex nasceu de experimentos altamente confidenciais no Sítio C, uma instalação de pesquisa clandestina ligada ao parque original de John Hammond. Mas diferente de outras criações que foram projetadas para o entretenimento, essa criatura foi arquivada. Ela era considerada perigosa demais para o público, ou para qualquer um, na verdade. Mas o que torna o T-Rex tão especial? Bom, até o momento, suas habilidades completas ainda não foram reveladas. Mas os cientistas da IGN o classificaram como um dos piores dos piores. Dilophosauro. E se por um lado temos uma ameaça nova e autorizante, por outro, um velho conhecido faz seu retorno triunfal à franquia. Sim, estamos falando dele, o Dilophosauro. Aquele mesmo que marcou presença lá no primeiro Jurassic Park, colocando um fim cruel em Dennis Negri, com sua famosa cusparada venenosa. Depois de anos longe dos holofotes, uma rápida aparição em Jurassic World Domínio, o Dilophosauro finalmente tem espaço de novo em Recomeço, e com uma sequência com o verdadeiro presente para os fãs. Numa das cenas mais tensas do filme, uma família perdida na ilha do Sítio C se separa e uma garota acaba encontrando uma criatura peculiar. Logo, o colar de babados se ergue, como um guarda-chuva demoníaco, e um som agudo invade o silêncio. O Dilophosauro se sente ameaçado. Quem conhece a franquia sabe, e isso é o aviso final. Com sua habilidade de cuspir veneno até 6 metros de distância, ele pode cegar e paralisar a vítima antes mesmo de um ataque físico. E mesmo sendo menor do que outros predadores do parque, sua letalidade está na surpresa e na precisão. Tiranossauro Rex. Em se tratando de Jurassic, uma coisa é certa. Não existe filme da franquia sem a presença do lendário Tiranossauro Rex. E Recomeço não fugiu à regra. Mas, desta vez, a fera vem com um tempero novo. Na metade do filme, no Sítio C, somos levados a uma sequência eletrizante que homenageia uma cena deletada do longa original de 1993. Bode descendo o rio, um silêncio ameaçador. De repente, o inconfundível rugido corta o ar. O T-Rex surge do rio, selvagem, faminto e impiedoso. Mas atenção, esse não é o T-Rex que você está pensando. Não é a icônica Rex que conquistou o coração dos fãs desde o primeiro filme. Rex, a urina jurássica por excelência, foi vista pela última vez entre as ruínas do santuário da Biosyn e Jurassic World Domínio. E não, ela não voltou desta vez. O T-Rex, de Recomeço, é um novo indivíduo, maior, mais robusto, com cicatrizes misteriosas e um comportamento ainda mais agressivo. Acredita-se que ele tenha passado por mutações genéticas específicas, o que faria sentido, considerando experimentos clandestinos relatados no Sítio C. Spinosaurus. Depois de mais de 2 décadas no limbo da franquia, o caçador aquático mais controverso da franquia voltou em grande estilo. E agora ele não está sozinho. 3 espinossauros fazem sua entrada triunfal no Jurassic World Recomeço. E eles estão mais perigosos do que nunca. Não são mais apenas caçadores isolados. Eles atuam em grupo, com uma matilha aquática coordenada. É uma evolução assustadora do que vimos antes. Dessa vez, os espinossauros
não são os reis absolutos do mar. Eles respondem a uma criatura ainda maior, ainda mais antiga, escondida nas profundezas do mar. Um ser colossal que, ao que tudo indica, pode ter sido o elo perdido entre dinossauros e criaturas abissais. Mosasauro. Se tem uma criatura que nunca passa despercebida em nenhum filme da franquia Jurassic World, é o Mosasauro. Em Recomeço, ele prova mais uma vez porque é o verdadeiro rei dos mares jurássicos. Durante uma das cenas mais tensas do filme, o ataque ao barco, o Mosasauro surge das profundezas como um monstro mítico. E dessa vez, ele não age sozinho. Ao lado da Spinosaurus, que domina a superfície, ele coordena um cerco aterrorizante contra os humanos, como se fosse parte de uma emboscada pré-histórica planejada. Essa é a quarta aparição consecutiva do Mosasauro nos cinemas. E mesmo assim, ele continua nos surpreendendo. Ele estreou na franquia em grande estilo no primeiro Jurassic World, com uma grande atração aquática do parque. Desde então, ele se tornou presença constante. Esteve em Reno Ameaçado, depois em Domínio, e sobreviveu ao final da trilogia. Agora, em Recomeço, descobrimos que o Mosasauro está vivo e nadando perto do Sítio C. E mais, ele é peça-chave da missão da equipe de Zora, que precisa coletar amostras de DNA de dinossauros raros e perigosos. Anquilossauro. Enquanto o Mosasauro domina os oceanos, outro dinossauro chama atenção em terra firme. Em uma cena rápida, mas significativa, o Anquilossauro aparece para mostrar que também pode mudar os rumos da história. Durante uma tentativa desesperada de fuga da ilha, Martin Krebs quase consegue escapar, até que cruza o caminho de um Anquilossauro. Um encontro breve, mas o suficiente para atrasar sua fuga e virar o jogo contra ele. Esse momento pode parecer pequeno, mas esconde uma baita homenagem para os fãs mais atentos. Isso porque o Anquilossauro já foi estreado nos spin-offs animados da franquia, Acampamento Jurássico e Teoria do Caos. Nessas histórias conhecemos Bumpy, uma anquilossauro fêmea carismática e destemida que cria laços profundos com um personagem Ben. Bumpy virou uma das personagens favoritas dos fãs da série, aparecendo em várias temporadas e até cuidando de seus ovos. Sim, a família cresceu. E agora, em Recomeço, o dinossauro que cruza o caminho de Krebs tem uma aparência muito semelhante à dela. Coincidência? Nada disso. É uma homenagem sutil, mas cheia de carinho, feito pelos fãs que acompanharam a saga além dos filmes. Aquílope. Em um universo repleto de dinossauros geneticamente modificados, caçadores implacáveis e experiências que deram muito errado, um Aquílope surge com uma lufada de ar fresco, com o tamanho de um cachorro pequeno, olhos expressivos e uma carinha que lembra um mini Triceratopo. Ele é uma das poucas criaturas de Recomeço que não foi alterada geneticamente. Sim, o Aquílope realmente existiu na era Cretácea. E ele era, assim mesmo, pequenino, herbívoro e bem diferente dos predadores gigantes que costumamos ver. No filme, a jovem Isabela encontra um desses dinossaurinhos e decide adotá-lo. Ela o chama de Dolores. E a relação entre os dois é um dos momentos mais humanos e doces de toda a narrativa. Enquanto o mundo desaba ao redor, Dolores vira um símbolo de inocência. Uma prova de que nem todos os dinossauros precisam ser monstros. Uma curiosidade agora. Você sabia que o Anquílope é um dos menores dinossauros com bico de papagaio já descobertos? Ele media cerca de 60 centímetros de comprimento e pesava menos de 2 quilos. Seu crânio, com pouco mais de 8 centímetros, lembra muito de seus parentes maiores, como o Protoceratopo e o próprio Triceratopo. Mas apesar do tamanho diminutivo, ele teve um papel gigantesco no filme. Agora comenta, qual é o seu dinossauro favorito de Recomeço e qual de toda a franquia? Comente. Se você quer entender a fundo o seu universo favorito da cultura pop, esse é o canal ideal para você. Então, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!